Oi, amados, paz e graça, mais uma vez estamos aqui e mais uma vez eu agradeço cada um de vocês pelo carinho, pela participação, por vocês me suportarem aqui todo final de semana, compartilhando um pouco com vocês daquilo que Deus tem trazido. Graça e paz seja com todos vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Como eu sempre venho falando, para mim é uma alegria muito grande ter esse tempo aqui de compartilhamento da palavra, esse tempo de compartilhamento de tudo aquilo que o Senhor tem trazido, tem queimado no nosso coração. Eu queria começar esse tempo de hoje lendo um texto com vocês que está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 2. Vamos lá. O texto que consta ali em Filipenses é: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ali tem duas palavras, uma é graça e a outra é paz. Nós já conversamos sobre isso em algumas lives passadas, mas eu queria me atentar hoje aqui especificamente à palavra paz. Mas só dando uma recapitulada, a palavra que aparece ali para graça é charis, que daí vem a palavra charisma ou carisma. Graça significa aquilo que dá alegria, que dá deleite, que dá prazer. Tudo aquilo que é doce, que é amável. É a bondade misericordiosa de Deus que nos guarda, que nos fortalece, que nos faz crescer e que nos dá conhecimento. Então, quando você diz para o irmão graça, você está desejando para ele alegria, deleite, prazer, doçura nas coisas de Deus. Você está desejando para ele a bondade misericordiosa de Deus. Você está desejando para ele que essa bondade de Deus guarde ele, fortaleça ele e faça ele crescer. Então, como a gente já conversou, graça e paz é uma oração. Mas a próxima palavra que aparece é paz, que é eirene, que também já conversamos sobre isso. Mas eu queria trazer essa palavra hoje de uma maneira diferente. Porque eirene, que aparece ali, ela é uma ausência de devastação e destruição. E é paz entre Deus e os indivíduos. É uma harmonia, é uma concordância entre Deus e o povo. E isso nos traz segurança. É a paz do Messias. É o que nós chamamos que é o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da salvação através de Cristo. E por essa razão nada teme de Deus. Então, quando você deseja paz para alguém, você está dizendo assim, que sobre a sua vida haja ausência de devastação e de destruição. Que Deus não lhe destrua. Olha que coisa. Que você esteja numa harmonia com Deus, numa concordância com Deus, ao ponto de que Ele não lhe destrua. Essa é a paz que consta em Filipenses capítulo 1, versículo 2 e em outras cartas de Paulo e de outros irmãos. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. A questão é, eu posso desejar a paz de Deus? Que paz é essa? Eu tenho a paz de Deus e eu posso transmitir, desejar a paz de Deus sobre as pessoas. Sobre quem que eu posso desejar a paz de Deus? A quem que eu anuncio a paz de Deus? Esse é um ponto interessante, porque as pessoas dizem assim, não, você é cristão? Sou, então paz. Mas assim, paz por quê? Que paz é essa? Paz de quem? Né? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre essa paz. Pronto, eu trouxe aqui Tiago, capítulo 4, versículo 4.
que ele fala o seguinte, na João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Na tradução viva, ela diz o seguinte, vocês são semelhantes a uma esposa infiel, que ama os inimigos do marido. Vocês não percebem que fazer amigos entre os inimigos de Deus, que são os prazeres pecaminosos desse mundo, torna vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês não podem ser também amigos de Deus. Então Tiago aqui deixa claro que a amizade do mundo ela é inimizade contra Deus. Portanto, quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Aqui Tiago fala de inimizade contra Deus. O que isso significa? Vamos lá. Bom, o que nós precisamos entender é que quando o homem pecou, ele trouxe para sua descendência um legado de inimizade contra Deus. O homem, a pessoa que está no mundo, que está longe do contato com Cristo, que não se converteu, que ainda não mudou de vida, essa pessoa ela é inimiga de Deus. Inimiga. Então não há nenhuma amizade entre Deus e essas pessoas. Toda a humanidade passou a exibir na sua história uma marca que a identifica como um povo que escolheu ser inimiga de Deus. E nós escolhemos essa inimizade a partir do momento que nós optamos viver uma vida longe de Cristo, tomando as nossas próprias decisões e mandando na nossa vida. E mesmo que alguém como você, como eu, deseje cruzar essa fronteira e pedir perdão, clemência ao Deus que está do outro lado dessa fronteira e que é nosso inimigo, mesmo assim nós não teremos êxito. Mas por que não teremos êxito? Ele não é um Deus de misericórdia? Ele é um Deus de misericórdia, mas nós somos alvo da ira dele. Nós somos um povo que é alvo da ira de Deus. Não o povo em si, mas a nossa vida. A vida que nós levamos, a cultura, as coisas que nós ensinamos, o que nós vivemos, o que nós pregamos, o que nós ensinamos, o nosso estado natural, a nossa decisão de mandar na nossa vida. Tudo isso nos empurra a uma situação onde nós nos tornamos inimigos de Deus. Então não há como a gente manter esse vínculo de amizade com Cristo, levando uma vida que o desagrade. Né? Eu queria ler com vocês um texto que é pouco pregado sobre ele, mas para mim ele é um texto que deveria ser claro para as pessoas que estão no mundo. Ele deveria trazer assim com muita clareza para as pessoas que estão no mundo sobre a vida que elas levam, né? Então vamos ver um pouco sobre esse texto. Ele é Salmo, capítulo 7, versículo 11. Salmo 7, 11. Vamos lá. Bom, Salmo 7, capítulo 11 até o versículo 13. Ele diz assim: Deus é um justo juiz, ou um juiz justo. Um Deus que sente indignação todos os dias. Deus sente indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Armado e teso está o seu arco. Já preparou armas mortíferas, fazendo as suas setas inflamadas. Essa é a tradução João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Tem uma outra tradução que é a Viva, e que ela diz assim: Deus é justo juiz,
E ele sente ódio pelo pecado constantemente. A palavra que aparece ali é indignação. E se o pecador não se arrepende, Deus afia sua espada e destrói aquele homem. No seu arco já foi colocada uma flecha e ele já fez a pontaria. Já estão preparadas armas mortais para castigar o pecador e já estão prontas as flechas de fogo. Amados, o quadro que está desenhado aqui, que o salmista desenha em Salmo 7, capítulo 7, versículos de 11 a 13, não é de um Deus abobalhado, não é de um Deus permissivo, que aceita as coisas do jeito que as pessoas pregam. É de um Deus indignado com o pecado. Um Deus irado com tudo que vê, com o cheiro do pecado, com a postura de vida que as pessoas levam. E disse que Deus está pronto, com o arco armado, com a flecha no arco, pronto para destruir o homem. Qual homem? O homem pecador. E diz que se o homem não se arrepender, Deus já está com ele na mira, já está com a pontaria pronta para castigar ele com suas flechas de fogo. É um quadro que nós não mostramos ele para as pessoas do mundo com medo de que as pessoas, porque as pessoas vão olhar Deus como um Deus duro, não, Deus é amor. Amados, Deus é amor, mas Deus é justiça. E Deus sim sente indignação todos os dias. Deus sente ódio do pecado. Deus olha, o cheiro do pecado agride Deus. E nós precisamos dizer isso para as pessoas, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas saibam que Deus está dando a elas a oportunidade de uma mudança de vida. Mudança de vida. Vamos conversar mais um pouco aí sobre isso. Bom, voltamos aqui. Duro é esse discurso. Mas eu não posso deixar que as pessoas sejam enganadas. Tá? Só há uma única maneira de nós escaparmos dessa investida violenta do exército de Deus contra a nossa vida e o nosso destino. Amados, o quadro que está pintado não é um quadro agradável para nós como seres humanos. Deus está dizendo que ele se indigna com a vida que o ser humano leva todos os dias. E que ele está pronto para destruir o ser humano pela vida que ele leva. Só há uma maneira de nós escaparmos dessa investida. A palavra diz aí, se o homem se arrepender, se o homem se converter. Está lá em Salmo 7, o texto que nós lemos no versículo 12, diz, se o homem não se arrepender. Em uma tradução diz, se o homem não se converter. O segredo ele já foi dado pelo salmista. O arco está armado, o exército está aparelhado, as setas foram inflamadas, as armas mortais já estão em mãos. E eu tenho uma notícia para te dar, você será destruído. Só há uma coisa que pode te livrar dessa visão aterrorizadora. Se o homem se converter, se o homem se arrepender. Essa é a única coisa que pode nos livrar dessa situação desconfortável. É a conversão. E conversão significa mudar de natureza. Eu saio de uma natureza de desobediência a Deus e eu venho para uma natureza de completa obediência e submissão a Ele.
Hoje em dia, amados, há uma lacuna muito grande, há um buraco, uma grande falha, assim, absurdo entre o anúncio do verdadeiro evangelho e o anúncio desse evangelho que está sendo feito aí. As pessoas, na ânsia de ganharem outros para Cristo, anunciam um falso evangelho. Um evangelho barato, um evangelho sem compromisso, um evangelho sem despertar nos ouvintes a revelação real da posição deles diante de Deus. E eu não quero enganá-los aqui. Os ouvintes, por sua vez, acabam conhecendo um Deus fraquinho, meio abobalhado, que recebe, que aceita, que concorda com todo tipo de gente, com suas roupas mal lavadas, seus comportamentos deploráveis, suas posturas de vida que envergonham o evangelho. E é como se Deus aceitasse todo tipo de gente. Deus aceita todo tipo de comportamento. Amados, há um chamado de Deus, há um anúncio a nós entendermos quem é o Senhor. Quero ler com vocês Jeremias, capítulo 8, versículo 11. Jeremias 8, 11. Jeremias, capítulo 8, versículo 11, diz assim: curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Tem uma outra tradução, que é a Bíblia Viva, que ele diz assim: eles dão ao meu povo remédios inúteis, tentando curar feridas profundas. Afirmam que o futuro de Judá será de paz e tranquilidade quando a guerra se aproxima rapidamente. A palavra que aparece ali para feridas, que diz que curam a ferida de maneira leviana, ou usando remédios inúteis, a palavra que aparece ali para feridas é sheber, que significa aquilo que está quebrado, fraturado, esmagado, estragado, arruinado. E nós já vimos aqui em lives passadas o que está estragado, amados. O que está esmagado, o que está quebrado, o que está fraturado, o que está arruinado. É a postura do homem diante de Deus. Nós já vimos aqui, por causa do pecado, o homem se tornou inútil. O homem se tornou inútil. O homem não tem condições de agradar a Deus. E o que muitos pastores fazem? Curam a ferida. Uma ferida profunda. Cura levianamente. Cura dando remédios inúteis. Profetizando para as pessoas paz, paz. Mas não há paz, há uma guerra iminente, há uma guerra se aproximando. O exército de Deus está acampado contra todo o homem que tem uma vida que desagrada a Deus. O Senhor do alto, do seu trono imenso e sublime, está olhando para cada um de nós, olhando comportamento, olhando vida. E você pode me enganar, eu posso lhe enganar, nós podemos enganar quem nós quisermos, mas nenhum de nós engana o Santo de Israel. Porque os olhos dele estão em todos os lugares. Apocalipse diz que os seus olhos são como chamas de fogo. E de lá de cima ele olha todos nós, esquadrinha os nossos caminhos, esquadrinha os nossos corações. E ele sabe quem merece paz e quem vai ser destruído.
E nós não podemos curar feridas levianamente. Nós não podemos dizer para as pessoas, prometer para as pessoas paz enquanto não há paz. Não há paz. Não há paz. A grande prova de tudo isso que eu estou dizendo é que os nossos ouvintes, eles recebem a palavra e não tem nada para meditarem, não tem nada para calcularem. A única decisão que eles têm que tomar é se eles vão escolher ou não participarem de encontros semanais, de um hall de membros, muitas vezes desinteressados pela obra e pelo Senhor da obra, completamente alheios às advertências de Jesus de que aqueles que decidem pelo Evangelho devem calcular bastante suas decisões, porque estão entrando num caminho sem volta, estão entrando, tomando a maior decisão de suas vidas. E aí eu pergunto para vocês, em nossas pregações, nas pregações que a gente escuta por aí, onde está o anúncio de tomar a cruz? Onde está o anúncio de calcular o preço? Onde está o anúncio de negar a vida, de renunciar a tudo? Onde está o anúncio de você dizer para as pessoas que elas têm que mudar de vida? Como Paulo afirma, Paulo diz, aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, mas vá trabalhar para atender o necessitado. Aquele que adulterava, não adultere mais, se alegre com a mulher da sua mocidade. Paulo diz que nós temos que mudar para uma nova vida. E eu pergunto para vocês, onde está essa nova vida? Onde está o anúncio dela? Amado, se você não mudou de vida, eu tenho uma notícia para te dar. O arco de Deus está armado para lhe destruir. E não adianta eu estar profetizando para você paz, paz, porque quando Paulo manda as cartas dizendo paz e graça, a palavra que aparece ali para paz, eu já expliquei para vocês o que é. Paz é a eirene, é uma ausência de destruição. É paz entre Deus e os homens. É uma harmonia, é uma concordância. O que Deus quer, você concorda com Ele. Vocês não brigam, vocês estão harmônicos, estão caminhando, como diz os jovens, na mesma vibe. Você pode ficar tranquilo de que o Senhor não vai lhe destruir, de que o arco dele não está armado contra você, de que ele não se indigna todos os dias com a vida que você leva. É isso que significa quando eu falo para a pessoa paz. A paz de Cristo esteja sobre você. Ou seja, fique tranquilo, meu irmão, o Senhor não vai lhe destruir, porque a vida que você leva o agrada. A vida que você está levando, ele não sente indignação, ele não sente ódio pelo seu pecado, porque vocês dois estão juntos, em concordância. Entende o que significa paz? Eu não posso tratar as feridas das pessoas, as shebers dela, as quebraduras, as fraturas, os esmagamentos. As pessoas estão com as vidas fraturadas, esmagadas, destruídas, arruinadas, e eu não posso tratar isso levianamente, dizendo, não, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Não, não vai dar certo. Se você não mudar de vida, o Senhor destruirá você, porque o pecado causa indignação diante de Deus. Vamos ler Lucas, capítulo 12, versículo 26. Lucas, capítulo 14, versículo do 26 ao 33.
Ele diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer, a palavra que aparece ali, aborrecer, é amar menos. Não é aborrecer, é amar menos. Se alguém vier a mim e não amar menos o seu pai, e a sua mãe, e a sua mulher, e os seus filhos, e os seus irmãos, e as suas irmãs, e ainda também a sua própria vida. Se você não amar menos, nem a sua própria vida, não pode ser discípulo de Cristo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, me imitando, não pode ser meu discípulo. E Jesus manda você calcular, manda você pensar na decisão que você vai tomar. E ele diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar, para que não aconteça que depois de haver postos os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. É aquela pessoa que entra no reino e não calcula direito. E depois a pessoa diz assim: ixi, eu não pensei nisso. E aí ela quer, a obra não fica pronta. Jesus não fica completo na vida dele, e as pessoas olham e riem dele, de dizer assim: olha ali, ó, começou a obra e não terminou, foi para a igreja, falou da gente e depois está aí, ó, com a vida pior que a minha. E o texto ainda continua, no verso 31, diz assim: ou qual é o rei que indo à guerra, a peleja contra outro rei, não se assenta primeiro para tomar conselho sobre se com 10.000 homens pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Tenho que calcular quantos ele tem. Ele tem 20.000. Quantos eu tenho? Eu tenho 10.000. Os meus 10.000 conseguem vencer os 20.000 dele? Tenho que pensar nisso. E Jesus continua dizendo de outra maneira: estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Olha, desculpa, eu não vou entrar nessa briga porque eu vou perder. E Jesus diz: qualquer de vocês que não renunciam a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Porque se você entra no reino e você não renuncia a tudo quanto tem, você é tolo. E você vai enfrentar um rei que tem 20.000 e você só tem 10.000. E sabe o que vai acontecer? Você será destruído. Você será destruído. Destruído, amados. Por isso que nós precisamos pensar, avaliar a vida que nós estamos tendo dentro do reino de Deus. E se nós queremos mesmo tomar essa decisão, porque viver para Cristo não é para qualquer um. Amados, essa verdade, ela precisa impregnar a nossa alma. Essa palavra, ela precisa ser como um vento forte, que varre o coração e faz o homem inteiro balançar como um campo de trigo maduro. Nós aparentemente somos fortes, o Senhor quer nos balançar das nossas certezas e convicções. Nós não podemos fechar os nossos olhos diante de tentativa de muitos ouvintes de se revestirem de Cristo, sem se desvestirem de si mesmos, sem perderem a própria vida, a independência. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus nunca reveste os homens sem primeiro despi-los. Eu vou repetir: Deus nunca reveste os homens sem primeiro despi-los, e muitas vezes despi-los deles mesmos. A salvação, ela é completa. Jesus não nos salva apenas do inferno, Jesus nos salva também do pecado e de nós mesmos. E todo homem precisa ser salvo de si mesmo.
salvo da sua tentativa de mandar na sua própria vida, salvo do engano de que ele pensa de que o que ele sabe é melhor, salvo do seu próprio governo pessoal, de querer governar a si mesmo e achar que tem as boas ideias. Pois eu quero dizer uma coisa para você, se você encontrar alguém que diz que é cristão, a prova da alma conquistada por Cristo é que ela mudou de reino. Tem que ter uma mudança real de vida, senão ela não conhece Cristo. O anúncio desse evangelho é o único anúncio que nós podemos chamar de evangelho da paz. Porque a única forma de produzir paz entre os homens e Deus é colocar os homens em completa submissão e restrita rendição ao senhorio de Cristo. Se não for assim, não há paz. Se não for assim, eu não posso profetizar paz. Porque como eu vou dizer para as pessoas paz de Cristo, se Cristo não está em paz com elas? Entendem a seriedade da palavra? Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro, né? Esse é o livro do Tozer, Verdadeiras Profecias, e tem alguns pontos aqui desse livro que eu quero trazer agora para vocês. Em um dos trechos desse livro, Tozer diz assim: se a pessoa não passa a viver de modo diferente do que vivia antes, tanto em casa como fora, ela precisa arrepender-se do seu arrependimento, pois a sua conversão é uma ficção. Triste isso, mas é verdade. Tozer continua nesse livro, e ele diz o seguinte: como é trágico em nossos dias frequentemente ouvirmos o apelo do Evangelho sendo feito nestes termos: venha para Jesus, não é preciso mais obedecer, você não tem que mudar nada, você não precisa abrir mão de nada, renunciar a nada, entregar nada, apenas venha para Ele e creia nele. Que trágico isso! Declarando sobre as pessoas paz, enquanto não há paz. Em outro trecho, Tozer diz: o fato de ouvirmos essas palavras em todos os lugares não as fazem correta, não torna elas correta. Não é essa declaração que vai se tornar verdade, né? Aquela história que a gente fala, uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade. Não, não é verdade, é mentira. É mentira. E Tozer continua, eu achei interessante essa colocação dele. Ele diz assim: suponha que eu entre em um hospital e diga à equipe que eu preciso de uma transfusão de sangue, ou talvez de uma radiografia da vesícula. E após ser atendido, eu simplesmente deixo o hospital com um sorriso no rosto, dizendo adeus, como se eu não devesse nada e fosse uma gentileza da parte do hospital me ajudar em meu tempo de necessidade. E ele continua dizendo: esse conceito talvez lhe pareça absurdo, mas descreve muito bem o quadro daqueles que foram ensinados, que podem usar Jesus como um salvador no momento de necessidade, sem tê-lo como soberano e senhor, e sem dever-lhe obediência e submissão. E não só isso, em outro trecho ele diz assim: não temos permissão para nos achegarmos a Jesus como pessoas astutas e espertas, dizendo: queremos isso e aquilo, mas não queremos aquilo outro. Como aquele que, ao comprar a mobília de sua casa, declara: eu vou levar essa mesa, mas eu não quero aquela cadeira, separando os objetos. De forma alguma, ou aceitamos como todo, ou não aceitamos. E muita gente que quer as bênçãos de Deus
mas não querem o Deus da bênção. Muita gente que quer a graça e o poder de Cristo, mas não querem o Cristo como Senhor de suas vidas. E Tozer, numa outra ilustração, ele diz assim, como ilustração, suponhamos que um homem fuja da prisão. Ele certamente sentirá aflição, padecerá depois de bater em toras, pedras e cercas, já que se arrasta pelo chão e se abriga na escuridão. Terá fome, frio e cansaço. Sua barba crescerá e ele ficará exausto, sentirá cãibras e frios. Todas essas coisas acontecerão, mas não são incidentais ao fato de que ele foge da justiça e ele se rebela contra a lei. O mesmo se aplica aos pecadores. É certo que estão com o coração partido e carregam uma pesada carga. É certo que sofrem e que o seu fardo é pesado. A Bíblia leva todas essas coisas em consideração, mas elas não são incidentais ao fato de que a razão do pecador ser o que é se dá porque ele se rebelou contra as leis de Deus e ele foge do julgamento divino. Em outro trecho, Tozer diz nesse livro, o inferno é o mundo dos rebeldes. O inferno é o alcatraz para os rebeldes constituídos que não quiseram se entregar à vontade de Deus. E no outro trecho, ele diz, esse é o tempo que nos foi dado para tomar uma decisão. Cada pessoa toma a sua própria decisão quanto ao mundo eterno que pretende ter como morada. Este é um assunto sério a ser decidido. Não chegamos a essa decisão como se fosse uma questão de ser entrevistado para o emprego ou de receber o certificado de conclusão de uma escola. Mas, queridos, pensem, avaliem. Você pode dizer assim, mas eu estou sofrendo. Você está sofrendo porque é um fugitivo. Fugitivo da lei de Deus. Ah, mas o homem está sofrendo, o homem está passando por isso. Você é um fugitivo. E o Senhor está pronto para te pegar. E você receberá tudo o que você merece. Como o que eu merecia, o castigo eterno, o juízo de Deus. Mas Deus se compadece de nós e Deus está nos dando a oportunidade de mudarmos de vida. Mas o que eu preciso? Me arrepender. E eu preciso mudar de vida. Que é para ter paz de Deus, que é para Deus não desejar mais me destruir. Como homem, como ser humano. Tozer continua dizendo, nós não temos base para crer que nós podemos chegar despreocupada e alegremente diante do Senhor Jesus e dizer, olha, eu vim em busca de ajuda, Senhor Jesus, depois eu vou embora e vou pensar em outras questões. E Tozer diz, um aviso, não teremos ajuda de Deus dessa forma, porque o Senhor Jesus não salvará aqueles a quem Ele não pode dirigir. Amados, o Senhor Jesus não salvará aqueles a quem Ele não pode dirigir. É este o seu caso? Amados, duro é esse discurso, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu amo cada um de vocês, eu não quero que vocês estejam enganados. Eu não quero que vocês achem ou considerem que tudo aquilo que eu tenho pregado nesses dias, que eu tenho falado aqui para vocês, que é lindo, é maravilhoso, é bonito, e vocês entram, vocês dão like. Eu quero dizer uma coisa para vocês, isso não é garantia de salvação para ninguém. Você tem que mudar de vida, assim como eu tenho buscado mudar de vida.
Todos os dias eu paro e penso se a vida que eu tenho levado ela é uma vida que agrada ou desagrada a Deus. E é isso que eu quero que vocês façam, que vocês se questionem, que vocês se perguntem se a vida que vocês têm levado tem agradado a Deus. Se Jesus tem sido o seu dono, o seu Senhor, o seu amo, graças a Deus. Você está no caminho certo e o que eu desejo para você é paz e graça. Paz, fique tranquilo, porque o Senhor desarmou o arco que ele tinha contra você. Mas se você descobre que a vida que você está levando não agrada, então o salmista diz para você o seguinte: trema, trema, porque o Senhor está pronto para destruí-lo. E isso tem que causar em nós uma postura de temor, de dizer, eu vou me consertar com o Senhor, eu vou me arrepender, eu vou mudar de vida, porque o texto lá diz assim, se o homem se converter, se o homem se converter, se o homem mudar, o Senhor também muda. O meu desejo para você é esse, que você mude de vida, e que o Senhor passe a ter com você uma relação de pai e filho, de que vocês estejam harmonizados, e de que o Senhor olhe para você e sinta alegria pela sua vida, e não indignação todos os dias. Amém? Que o Senhor abençoe, beijo no coração, paz e graça.